Olá, galerinha do canal Aprender a Pensar, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maiara. Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês uma nova aula. Hoje nós teremos a aula 2. Lembra para vocês que eu falei que iria iniciar aulas grátis de alfabetização. Então, olha só, você que está aqui assistindo essa aula pela primeira vez, já clique aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, acompanhe uma sequência de aulas que eu estarei apresentando para vocês. Já fiz a aula 1 apresentando o ambiente alfabetizador. Hoje eu estou com a aula 2 apresentando o tema Avaliação diagnóstica da criança e introdução com atividades sobre o nome próprio da criança. Tá, então, gente, primeiro eu oriento vocês a assistir a aula 1. Por quê? Porque é importante vocês organizarem em casa ou com as crianças, alunos de vocês, orientarem um ambiente alfabetizador para que aconteça uma alfabetização efetiva, tá? Porque esse ambiente vai ajudar a criança a se desenvolver nesse processo de alfabetização, tá? E esta aula é muito importante porque eu vou te ensinar a avaliar a sua criança, o seu aluno e perceber em qual nível de escrita que ele se encontra, em qual fase. Porque a maioria dos pais ou das mamães não sabem desse conhecimento, não possuem esse conhecimento que o processo de alfabetização, a criança, ela passa por níveis de escrita. Ela vai avançando nas fases a partir das atividades, a partir da leitura, a partir da aquisição de algumas habilidades importantes para o sistema de escrita alfabético. Então, vem comigo nesse vídeo acompanhar essas dicas para você conseguir avaliar sua criança em casa e para você fazer a sua primeira aula com a sua criança hoje, tá bom? Gente, então olha só. Como que você vai fazer a avaliação diagnóstica na prática? Eu vou pegar na sua mão e eu vou te mostrar. Mas para isso, você precisa ou escrever o que está aqui nessa avaliação diagnóstica ou imprimir esses arquivos. Tá, Mayara, mas onde eu encontro esses arquivos? Você encontra no meu Instagram, Prof. Mayara, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode ter acesso a esses arquivos e fazer a avaliação diagnóstica com a criança. Primeira coisa, o que é a avaliação diagnóstica? É você perceber o que a sua criança sabe, porque é a partir do que ela sabe que você vai trabalhar com ela. Porque você pode pensar que a sua criança não conheça as letras, não conheça vogais, consoantes, mas às vezes você faz uma avaliação diagnóstica com ela e você percebe que ela sabe. Então, você vai ver exatamente em qual nível de escrita que ela se encaixa, que ela está nesse momento, tá? Às vezes a sua criança está avançada e você nem sabe, tá? Então, ó, primeira coisa, ditado de vogais. Por quê? Para você saber se a sua criança conhece as vogais. Então, você dita vogais para ela. Não precisa ser na ordem. Primeiro você vai falar, né? I. Agora escreve O. Escreve para a mamãe. Agora escreve A. Por último, E. E aí ela escreveu. Depois, dita consoantes. Você pode digitar umas 15, tá? Nós temos 21 consoantes no nosso alfabeto. Dita 15, fora da ordem. Por quê? Porque é assim, para você ver se ela realmente identifica ou não. Então, você vai falar letra D, letra M, letra S, letra T, e a criança vai escrever, tá? E aí, é lógico que você tem que ter anotado o que você está ditando para depois você fazer a correção. Então, você vai fazendo esse ditado e você vai anotando esse registro. Depois, você vai fazer um ditado de palavras com sílabas simples. O que são sílabas simples? Sílabas mais fáceis de pronunciar. Então, por exemplo, você vai ditar bola. Aí a criança vai escrever. Depois, você pode ditar pipa. Depois, mala. Depois, tatu, por exemplo. Estou te dando alguns exemplos de palavras com sílabas simples. Depois, foca.
E aí, próxima fase, ditado de palavras com sílabas complexas, que são aquelas que são mais difíceis de você pronunciar. Por exemplo, chuva, que tem o CH. Galinha, que tem NH. Carro, que tem 2 R's. Depois você pode falar, por exemplo, folha, que tem o LH. Depois você pode falar, por exemplo, uma palavra com 2 S, pássaro. E a criança vai escrever. Eu tinha colocado aqui para escrever de 1 até 20 para você saber se a sua criança está conhecendo os números. Também é importante. Mas nosso foco aqui é para alfabetização, tá? Outra coisa que você vai fazer depois que você terminou essa parte. Ah, filho ou filha, escreve o seu nome aqui para mim. Seu primeiro nome. E a criança vai escrever do jeito dela. Você não vai falar se está errado, se está certo. Deixa a criança fazer sozinha. Assim como na primeira parte, você não vai interferir nem corrigir, tá? Porque se você corrigir, você não vai saber em que nível de escrita que a criança está. Qual é a primeira letra? E a criança vai responder. A última letra. Quantas letras tem seu nome? Deixa a criança contar e falar. Agora pede a criança para pintar as letras do nome. A criança vai pintar as letras do nome dela. Tá, terminou a avaliação diagnóstica? Terminei. Ah, agora é a hora importante que você vai corrigir e analisar para você perceber em qual nível de escrita que a criança está. Como saber em qual nível de escrita que a criança está? De acordo com as autoras do livro da Psicogênese da Escrita, que é a autora Emília Ferreira e a Ana Teberoski, os níveis de escrita, eles são divididos em fase pré-silábica, que é a primeira fase silábica sem valor sonoro, fase silábica com valor sonoro, silábica alfabética, alfabética e ortográfica. Então, olha só, eu vou explicar cada uma dessas fases aqui para você entender e para você perceber em qual nível que a sua criança está, de acordo com as respostas que ela teve aqui, nessa avaliação diagnóstica que você fez. Só para recordar, o arquivo, essas 2 folhinhas para você imprimir, elas estão disponíveis no meu Instagram, no meu Drive, tá? Então, me segue no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ter acesso a esses arquivos. Então, vamos lá. Primeiro, o que é a fase pré-silábica? A fase pré-silábica, a criança não sabe que a escrita é a representação da fala. Ela usa desenhos para escrever, ela usa letras aleatórias e ela usa símbolos para representar a escrita. Então, quando você fala para ela, escreve para mim bola, ela usa letras aleatórias, um monte de letras e, geralmente, no começo ela usa até desenhos, coração, estrelinha. Ela pensa que ela está escrevendo o nome dela, mas ela está ali usando uma forma de representar esse nome, seja com símbolos, com desenhos, com números misturados. Ela está nesse início ainda. Quando ela avança um pouquinho, ela começa a representar a escrita com as letras do nome dela, porque é o primeiro contato com a escrita que ela tem, é o nome dela. Geralmente a família ensina esse nome primeiro, né? Olha, filho, o seu nome é com essa letra. Então a criança começa a achar que para escrever, ela precisa usar as letras do nome dela. Por isso que tem, nesse início, na fase pré-silábica, as crianças que escrevem usando muito essas letras do nome próprio. Você fez lá a avaliação diagnóstica com seu filho, com sua criança, e você percebeu que quando você ditou as palavras e ela escreveu letras aleatórias que não tem nada a ver com o que você ditou, então ela está aqui, nessa fase pré-silábica, tá? Então vamos para o próximo. Ah, e lembrando, gente, que às vezes você ditou as vogais, ela conhece as vogais. Aí você ditou consoante, às vezes ela conhece algumas que estão no nome dela. Às vezes ela acertou lá 4 ou 5, mas ela ainda está na fase pré-silábica, tá? Porque ela ainda está nesse processo de assimilação, de que a escrita é a representação da fala, né? Então, vamos lá. O que é a fase silábica sem valor sonoro?
A criança percebe que as palavras são divididas em partes menores, que são as sílabas, mas ela não identifica com o som. Ela escreve uma letra qualquer para cada parte da palavra. Então, nessa fase aqui, silábica sem valor sonoro, por exemplo, quando você fala para ela assim, ó, mala, ela escuta dois sons, o ma e o lá, mas ela não escreve mala. Ela escreve, sei lá, duas letras, por exemplo. Vou dar um exemplo. Ela escreve o S, por exemplo. O U tem a ver com o ma? Não. O S tem a ver com o lá? Não. Então, ela usa duas letras, tá? Mas essas letras não faz parte, nem relação nenhuma sonora, tá? Então, ela tá nessa fase, silábica sem valor sonoro. Então, se você ditou lá naquela avaliação diagnóstica que eu mostrei, e a criança, você ditou bola, e a criança escreveu M e Z, ela tá nessa fase. Por quê? Ela usou duas letras só, que ela escutou bola. E aí, ela não fez relação sonora nenhuma, tá? Então, atenção para isso. O que é a fase silábica com valor sonoro? A criança percebe o som produzido pela palavra e consegue identificar apenas uma parte desse som, geralmente as vogais. Por exemplo, você dita boca, ela escuta o O e o A. Então, ela já faz a relação do som. Mas qual é o som que ela escuta? O som das vogais. Por quê? É o som mais fácil, é um som mais aberto, que a gente escuta com maior facilidade do que o fonema das consoantes, tá? Então, quando você fala macaco, ela escreve A-A-O, porque ela está nesse processo de compreensão ainda dessas sílabas, tá? Mas ela está começando já a fazer relação sonora, tá bom? Agora, o que é a fase silábica alfabética? Quando a criança percebe que ela precisa de mais letras para escrever cada sílaba. Antes ela usava só para escrever boca, ela usava O-A. Agora ela já escreve boca, o B e o O C e o A. Só que ela ainda não está completamente pronta para o processo de escrita e leitura, porque ela ainda tem dúvidas nessa escrita, às vezes alguns fonemas ela ainda não compreendeu totalmente, então ela já está silábica alfabética, ela está avançando. E uma coisa que acontece muito quando a criança está nessa fase silábica alfabética é quando você dita e ela não escreve uma letra, ela omite algumas letras, porque ela ainda está nesse processo. Algumas sílabas ela escreve certinho e outras ela esquece. Ou a vogal, ou a consoante. Ela omite essas letras. Olha aqui o exemplo. Bicicleta. Ela escreveu bici e o C e o tá. Bicicleta, né? Bicicleta. E aí faltou o L e o S, como tem o mesmo som do C e ela escreveu com S, mas ela ainda está nesse processo, percebendo que existem sons parecidos, uma letra pode representar dois sons, várias letras podem ter o mesmo som, né? Próximo, o que é a fase alfabética? Na fase alfabética, a criança possui a escrita com correspondência fonêmica. Ela conhece o som das letras e ela relaciona já o fonema com o grafema. Então, quando ela vai escrever coração, ela já escuta, né? Ela sabe que para fazer o có, ela vai usar o C e o rá, ela vai usar o R e o A. O são, ela sabe que tem três letras, ela sabe que tem um tio, conhece e reconhece esse som. Mas aqui na fase alfabética, ela ainda não construiu ainda as regras ortográficas. Então, ela ainda confunde o S com som de Z, o CH com X, o S com C cedilha, o L com U, porque o L tem o som do U, certo? Então, o W também pode ter o som do V, o K com o C, tá bom? O Q, U com o som do C também. Agora, quando a criança está na fase ortográfica, a criança já consegue escrever respeitando as regras ortográficas e ela lê com fluência. Porque aqui ela já conhece
praticamente como funciona. Ela entendeu como funciona o sistema de escrita alfabético. Ela sabe que as palavras são divididas em sílabas, que algumas letras têm 2 sons, que algumas letras possuem sons parecidos. Ela sabe que às vezes para fazer o som do ró, ela vai ter que usar 2 R's, para fazer o som de sá, na palavra pássaro, ela vai ter que usar 2 S's. Então aqui ela já sabe as regrinhas ortográficas e escreve corretamente já. Já consegue construir frases com sentido, com ordem, né? Então, gente, essas são as fases de escrita. Então você vai observar em qual fase dessas que a sua criança se encaixa nesse momento, tá? Observou qual que a sua criança está? Refletiu, analisou? Então vamos começar o nosso trabalho com o nome próprio da criança, com atividades para explorar primeiro a coordenação motora fina. Por que primeiro a coordenação motora fina? A maioria das crianças que vêm da educação infantil, elas têm muita dificuldade com a coordenação motora fina. Então, muitas crianças também que estão na fase de pré-alfabetização também apresentam essa dificuldade. E às vezes não é trabalhado. Então, isso tem que ser trabalhado com a criança, tanto em casa quanto na escola, tá? Com atividades pensadas para desenvolver essa coordenação motora, tá? Por quê? Com essas atividades, sua criança vai aprender as letras de uma forma lúdica, ela vai aprender as letras através de um suporte de ilustração, vai ter um desenho para ela ver, usando material concreto, que ela possa manipular, que vai fazer mais sentido para ela. Tá, o que eu vou indicar para vocês nesse primeiro momento? Quais habilidades, então, a criança vai desenvolver com essas primeiras atividades do alfabeto sensorial? Gente, eu indico iniciar com o alfabeto sensorial, que é uma forma da criança entrar em contato com todas as letras do alfabeto de uma vez, porque você não precisa ficar presa trabalhando letra por letra. Você pode trabalhar com comitante, você pode trabalhar de uma forma lúdica, tá? Então, o que é o método sensorial? Ele é um método que ajuda a criança a estimular os 5 sentidos, é um método que a criança vai manipular, tá? Através do tato, atividades motoras, que ela vai explorar a coordenação motora fina, vai desenvolver o tônus muscular, tá? Da mãozinha, desse músculo aqui, e ajudando a criança a preparar essa coordenação para as atividades posteriores, que vai exigir ela segurar no lápis da forma correta, tá? Então, nós vamos trabalhar nome próprio, nome dos familiares, idade da criança. Por quê? A gente pode começar assim porque é a identidade. Isso é muito importante e significativo para a criança. O nome dela, a questão de pertencimento. Então, eu indico vocês começarem por aí. O uso de materiais manipulativos, como barbante, massinha, tampinha, botões, macarrão, tinta guache, material que a criança possa pegar e manipular. E pareamento das letras com os desenhos. Por quê? Nesse material, a criança vai ver a letra, o formato traçado da letra, em caixa alta, é claro que você vai começar trabalhando com caixa alta, letra bastão, né? Ou letra de forma, como vocês preferirem. E tem o desenho, ela vai relacionar e você vai mediar. Ah, é a de quê? Ah, é a de abelha. Olha aqui a abelha. Ah, então a criança já vai começar a relacionar nesse primeiro momento, fazendo uma atividade sensorial, que ela já vai percebendo, olha, é de abelha. Em outro momento, você vai perguntar, é a de quê mesmo? A de abelha, a criança vai lembrar. Lógico que ela não vai lembrar de todas as letras, mas ela vai recordar de algumas, tá? Por quê? Porque é o início do processo, tá? Então, vamos fazer isso de uma forma prazerosa, de uma forma lúdica, sem usar muito lápis, sem usar cópia, escrita. Vamos explorar mais de uma forma tranquila, tá? Para ser atrativo para a criança. Como, Mayara, que eu posso comprar o alfabeto sensorial que você está falando e dando essa orientação? No meu site,
www.aprenderpensar.com.br. Gente, não tem o A, é aprender pensar, tá? Qual que é o valor? Nossa, se eu te falar que você vai conseguir comprar esse material por R$10, sim, ele custa R$10, o formato dele PDF. O arquivo impresso é R$30, apostila, encadernada, colorida. Eu envio para todo o Brasil, mas aí tem o valor do frete, tá? Então, eu moro em Trindade, Goiás. Se você mora aqui, eu posso entregar. Se você mora em Goiânia, eu posso entregar. Mas para os outros lugares a gente tem que combinar. Tá, mas eu não posso adquirir o material. Posso fazer o desenho que você foi explicando aqui? Pode fazer o desenho, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas você pode fazer. Posso improvisar com folhas A4? Pode também. Pode desenhar nas folhas A4. Precisa ser no caderno? É bom. Por quê? Porque fica mais organizado, fica uma coisa bem coladinha, na sequência que você vai trabalhando com a criança, vai trabalhando também a organização. Então, tá. Então, vamos começar nossas primeiras atividades. Primeiro, você já está com seu ambiente alfabetizador pronto. Você vai preparar a mente da criança para ela aprender. Então, você vai conversar, olha, hoje, olha que legal, nós vamos começar as nossas atividades. Todos os dias nós vamos fazer atividades para você aprender, para você conhecer as letras. E vai ser muito legal, você vai usar uns materiais diferentes. E aí, você vai começar com o nome da criança. Então, olha só. Eu posso escrever o meu nome com pincel. Esse pincel aqui, gente, fica a seu critério. Pode ser o pincel, aquele usando a tinta, aquele pincel mais fininho, até porque o espaço não é muito grande, justamente de propósito para a criança começar a entender que ela tem que fazer as letras dentro de espaços. E eu tentei fazer assim, maior um pouquinho, porque geralmente a linha do caderno ainda é menor que esse espaço ainda. E aí a criança tem que começar a entender que de agora para frente ela tem espaços para respeitar. Isso é importante você mostrar. Então, tudo que a gente vai escrever tem um espaçamento. Depois você vai fazer o nome da criança. Lógico que se sua criança já está mais desenvolvida, você não precisa fazer. Mas para a criança que está primeiro contato, você vai fazer com lápis de escrever e ela vai vir com giz de cera, passando por cima do nome dela. Tá bom? Depois ela pode passar por cima do nome dela ou escrever sozinha usando cores diferentes. Pode usar lápis de cor diferente, pode usar canetinha, pode usar lápis giz de cera também, a escolha. Depois com lápis de escrever. Então aqui, gente, essa parte aqui do lápis de escrever vai ser a primeira vez que ela vai usar o lápis de escrever. E eu chamo a sua atenção para você mostrar como que segura no lápis. Então, por exemplo, tem aqui a caneta. Tem criança que pega no lápis assim, ó. Isso não pode acontecer. Você tem que ensinar a forma de segurar no lápis, ó. Ensinou? Ela tem que saber que ela tem que apoiar essa parte da mão aqui na mesa ou na folha. Tem criança que escreve assim, ó. Aí dificulta o processo. Quando ela começa a fazer assim, ó. Essa parte fica levantada aqui, aí ela fica com o bracinho doendo, atrapalha. Então tem a forma certa de segurar. Então é importante parar, refletir e mostrar nesse momento. Tá, terminou a primeira atividade, terminamos. Vamos para a próxima? Olha, você vai recortar e colar as letras do seu nome. Vamos ver quais são as letras do seu nome mesmo? E aí você já fala, olha, seu nome tem a letra S, A, R, A. Vamos procurar? E aí pega o material, ajuda, mostra para a criança como que segura na tesoura, que também tem um jeito certo. Tem um monte de criança que não sabe recortar. Essa é a hora de você ensinar, deixa a criança recortar sozinha, não faça a atividade pela criança. Depois que ela recortou, vamos colar? Ensina a criança que tem que colocar pouca cola, tudo é ensinado, gente. Não pensem vocês que as crianças aprendem, sabem de tudo e chega assim, na primeira aula que você vai explicar e fazer com ela em casa,
Não pense você que a sua criança sabe de tudo. É você que vai ensinar e mostrar, apresentar tudo para ela. Ela não sabe recortar, ela não sabe segurar no lápis, ela não sabe segurar na tesoura. Tudo isso tem que ser ensinado, tá? Depois disso, quantas letras tem o seu nome? Aí vai mostrar contando e sempre com o dedinho em cima de cada letrinha, fazendo a correspondência, tá? Você tem quantos anos? E aí você trabalha com a criança já. Olha, você tem 5 anos, você tem 6 anos, você nasceu no ano tal. E aí cria um momento, conversa com a criança. Olha, quando você nasceu, a mamãe se sentiu assim, foi muito importante, foi muito legal. E a mamãe gostou muito. Quem escolheu o seu nome foi a mamãe ou foi o papai. Faz esse momento ser um momento de registro, assim, de voltar lá nas memórias e trazer essa memória desse momento para a criança. Qual é o nome da sua cidade? Eu coloquei essa pergunta para trabalhar também a questão da identidade, porque muitas crianças não sabem o nome da cidade que elas moram. Muitas. Então é importante você refletir com a criança. Como eu disse, tudo é ensinado. E aí aqui você pode fazer com a criança ou mostrar para ela como que escreve o nome da sua cidade, tá? Qual é a primeira letra do seu nome? Deixa a criança olhar lá e pensar para escrever aqui. Gente, essas duas folhinhas são as únicas que vocês vão pedir para a criança usar o lápis de escrever. Nas próximas atividades do alfabeto sensorial, a criança só vai usar o giz de cera e material concreto. Por quê? Justamente porque o objetivo aqui não é escrita ainda. O objetivo aqui é apresentar as letras de uma forma lúdica, tá bom? Então, olha só. Acabou a nossa primeira aula. Vamos ver, meu filho, vamos ver, criança, o que você aprendeu hoje? Gente, tem que recordar, tem que voltar, fazer essa reflexão com a criança. Qual que é seu nome completo mesmo? Você sabe quantas letras tem no seu nome mesmo? Quantas? Com qual letra mesmo que começa o seu nome? Você sabe escrever o nome do papai, da mamãe, do irmãozinho, da irmãzinha? Ah, então vamos fazer aqui o último registro de hoje. E aí abre o caderninho. E aí você escreve e mostra para a criança. Ou, se a criança está avançada, ela pode escrever. Porque como a criança já escreveu 3 vezes, ela pode estar um pouco cansada já, tá? Então, você pode escrever ou você vai pedir para a criança escrever. Escreveu o nome do papai, da mamãe, do irmão? Você vai o quê? Pedir para a criança pintar a letra inicial desses nomes. Olha, que legal! Vamos ver. Tem alguma letra repetida nesses nomes? Qual é o nome dessas letras? E aí trabalha a letra inicial do nome da família, das pessoas integrantes da família da criança. E aí compara esses nomes. Tem um nome que é maior? Vamos ver. Ah, o nome do papai é o nome maior da nossa casa e o nome da irmãzinha é o nome menor. Então você faz essas reflexões todas, tá? E aí nós finalizamos a primeira aula. Então, olha o que você aprendeu hoje com esse vídeo. Você aprendeu a fazer a avaliação diagnóstica da criança, analisar e refletir em qual nível de escrita que ela está para você saber ajudar a sua criança, para você saber de onde que você vai partir, tá? Mas eu recomendo que você comece com atividades para explorar a coordenação motora fina, tá? Eu estou indicando um material de fácil acesso para você, de preço também acessível, tá? Chega no seu e-mail, você pode imprimir. Ou você pode fazer copiando. Eu mostrei aqui no vídeo, você pausa o vídeo e copia. Se você tem interesse de fazer esse trabalho, gente, não fique preocupada em adquirir. Às vezes você não pode adquirir o material. Escreva, copie para sua criança responder. Não tem problema, tá? O que importa são os objetivos que estão por trás, tá? Então, depois disso, você vai começar essas atividades para trabalhar com a sua criança coordenação motora. Para as próximas aulas, então, já que nós vamos começar a utilizar o material concreto, o que nós vamos precisar?
massinha, papel crepom colorido, barbante, cola branca, tinta guache, giz de cera, tampinhas, macarrão e as atividades impressas do alfabeto sensorial, da letra A até na letra E. Às vezes você me fala assim, eu não tenho condição de imprimir todo o material agora. Por isso que eu estou falando que é da letra A até na letra E. Por quê? Nós vamos utilizar só 5 letras por aula, para não ficar cansativo. Você não vai fazer todo o material em um único dia com a criança. Mas também você não vai fazer só uma letra por dia, tá? Você pode fazer mais, tá bom? Você pode fazer 5, que não fica cansativo, até porque ela vai só fazer o pontilhado com giz de cera e é bem pouquinho, tá bom? Então vai ser bem simples. Só para ela ter esse primeiro contato, para ela utilizar o método sensorial mesmo. Eu esqueci de colocar aqui o pincel. Ela também vai precisar de pincel para quando for usar a tinta guache. Às vezes pode usar com o dedo, mas também é bom usar o pincel, né? Que também ajuda a trabalhar a questão da lateralidade e a coordenação motora fina. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, dessa aula 2. Ela é muito importante, tá? Para você saber como começar o processo de alfabetização com a sua criança em casa. Na aula 3, eu vou explorar a letra A até a letra E, utilizando esses materiais que eu acabei de falar aí para vocês, tá? Então, já providencie para vocês acompanharem a aula 3. E assim, nós vamos avançando até chegar na letra Z. Depois, nós iremos iniciar um próximo trabalho, que vocês saberão ao decorrer das nossas aulas. Não perca nenhuma aula. Se você perdeu a aula 1, você volte e veja o vídeo da aula 1 sobre o ambiente alfabetizador, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição no meu Instagram. Vocês podem me chamar para conversar, para tirar dúvida. Entrem no meu site, tá? Conheçam os outros materiais também, que são todos com valores acessíveis, tá bom? Então, por quê? Porque eu quero atingir o máximo de pessoas para ajudar mesmo no processo de alfabetização, para colaborar, tá bom? Então, até o próximo vídeo e um beijo para vocês.